Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, agora no Salmo de número 20. E vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Salmo 20 é o salmo da meditação dessa noite, dando prosseguimento ao que nós vemos estudando aqui no livro de Salmos. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor te responda na tua tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceites os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque tu nos ouves quando oramos e tu ouves também os nossos cânticos, os nossos louvores, tu sondas os nossos corações e recebes a adoração que nós prestamos a ti. Sê com a gente nesse momento, Senhor, depois de falar contigo e te adorar, queremos ouvir a tua voz. Sê, Senhor, com esse momento que tua palavra faça morada em nossos corações e teu Santo Espírito, Senhor, nos faça entendê-la e compreendê-la e nos mudar para que possamos te servir cada vez melhor. Usa-me conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Já tem aí o Salmo do Data Show e fazer mostrar um breve panorama desse Salmo, tá? Como a gente cantou e também nós lemos no Salmo 2, tem muito a ver, certo? Tanto o Salmo 2 com as músicas que nós entoamos. Porque se você for ver o título que tem aqui já na sua Bíblia, vai ter assim: Oração a favor do Rei. Esse título, embora não seja o título original que foi colocado no Salmo, o título original é Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. Mas, embora não seja o título original, ele informa muito bem o conteúdo desse salmo, porque de fato o salmo está falando para o rei. Vimos que é um salmo escrito por Davi e ao mestre de canto, então era um salmo, um hino, um cântico entoado pela congregação de Israel, pelo povo de Israel. E nós vamos ver aqui que pelo conteúdo do salmo existe um momento propício de se cantar esse cântico. No panorama do livro dos Salmos, a gente tem aí a palavra e o rei, uma temática que a gente já viu antes, logo no início de tudo, quando a gente começou a estudar o livro de Salmos, sobre todos os livros, né, sobre todos os capítulos que viriam, nós vimos sobre essa temática que existe no livro de Salmos. Vez por outra, você vai ter salmos que eles falam exclusivamente, a sua temática principal é a lei de Deus, é a palavra de Deus, a escritura. E logo em seguida você tem também, acompanhado desses salmos, que na temática da palavra vai falar sobre o rei. A gente viu isso quando a gente viu o Salmo 1 e o Salmo 2, por isso está ali em paralelo, porque eles andam acompanhados. O Salmo 1, a gente já passou por ele, os irmãos conhecem, ele vai tratar como temática a palavra de Deus. Veja que todo o Salmo 1 ele parte de uma análise de dois tipos de pessoas, aquelas que meditam e se alegram na lei do Senhor e aqueles que andam conforme os seus próprios caminhos. Daí ele vai dizer que aqueles que desprezam a lei do Senhor são como a árvore seca que o vento dispersa as suas folhas e não dá frutos. Enquanto aquele que medita e tem prazer na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas que no devido tempo dá o seu fruto. O Salmo 1, ele trata sobre
a palavra de Deus. Esse divisor de pessoas que servem a Deus e que não servem a Deus, que meditam na lei de Deus e que não meditam na lei de Deus. Enquanto o Salmo 2, ele vai falar do rei. Nós lemos agora há pouco o Salmo 2. E a temática principal dele é esse rei messiânico que viria. Aqui a gente tem esse mesmo paralelo. No Salmo 19, que a gente estudou semana passada com o pastor Adalto, nós temos o Salmo 19 tratando da revelação. E a revelação, primeiro mostrando a revelação da natureza, o que Deus criou, e que essa natureza, ela fala e comunica que existe um Criador, assim como os outros textos na Bíblia, e a gente lembra muito bem de Romanos, que diz que os atributos invisíveis de Deus são manifestos na natureza, pelas coisas que foram criadas por Deus. E o Salmo 19, ele fala disso também, e puxa para o lado do sol. E em seguida ele começa a exaltar a lei de Deus, a palavra de Deus, as Escrituras. Tal qual o Salmo 1. Enquanto o Salmo 20, veja, logo próximo, vai falar sobre o rei messiânico que virá. Então, em determinados momentos do livro todo de Salmos, a gente vai ter essa temática andando juntos. A palavra e o rei. A palavra e o rei. Com pilares que estruturam todos os salmos, de qual você vai ter várias temáticas acontecendo, mas essas se repetem vez por outra. Aqui é a primeira repetição que acontece. Nós tivemos já no início o Salmo 1 e o Salmo 2, palavra e rei. Nós temos aqui no Salmo 19 e Salmo 20, palavra e rei. E qual é a importância de falar disso? A importância de falar disso é porque a gente tem a revelação completa de como o Senhor se revela à humanidade. O Salmo 19 tratava da natureza, depois vai falar das Escrituras. Em seguida, o Salmo 20 vai falar do rei. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o que está se falando é sobre revelação. E a Bíblia, ela tem a sua intenção principal apontar para Cristo. O livro de Salmos não é diferente. Por mais que existam várias temáticas, você vai ter salmos de lamento, salmos de gratidão, salmos de clamor, salmos de ações de graças. Tudo isso, mas ainda assim, tudo apontando para Cristo. E a intenção do autor dos Salmos é justamente apontar para Cristo, aquele rei que vem. A Escritura, o Verbo encarnado. É tão apropriado isso nesse momento que, se nós vamos continuar vendo o livro de Salmos, se Deus quiser, os próximos salmos que virão, eles continuam apresentando Cristo. Veja, a gente tem o Salmo 20 que já introduz, depois de ter falado sobre a natureza e a Escritura, ele vai falar aqui do Salmo 20 que fala do rei. E aí o Salmo 21, ele continua falando desse rei. Ele começa assim, o Salmo 21, versículo 1. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta a tua salvação. O Salmo 21 continua falando de um rei. O Salmo 22, você vai ter o sofrimento e a vitória do Messias. E veja como ele começa no versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Já ouviram isso em algum lugar? Quem disse isso? Jesus disse isso, não é? O Salmo 22, então, ele vai tratar do sofrimento que Cristo vai passar por eles, como seus ossos, como a frase que ele disse no seu momento de sofrimento. O Salmo 23 é muito conhecido. É o Senhor é o bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus vai falar a parábola do bom pastor, da ovelha perdida. Todas essas parábolas, então, Jesus também se referindo a esse pastor que é descrito no Salmo 23. O Salmo 24 continua ainda falando de Jesus, e o título dele é A Vinda do Rei da Glória. Então perceba que no Salmo 19, que nós falamos das Escrituras, a partir dali nós temos o Salmo 20 estabelecendo o rei,
criando esse paralelo de escritura e rei. E depois do Salmo 20, o Salmo 20, 21, 22, 23 e 24 vão ser todos a respeito desse rei. O que ele está querendo mostrar com isso? Cristo. Todos eles são formas de nos mostrar quem é o rei que virá, o que esse rei passará, o que ele vivenciará aqui, tanto o seu sofrimento, como a sua luta, como a convocação de seu povo para a guerra, como a sua volta e sua vitória definitiva. Então, tudo isso é para revelar o Messias, certo? Essa é a intenção principal dos salmos a respeito do reinado. E aqui é um deles, certo? Pronto, isso aí. Esse salmo, ele era usado, os comentaristas, eles creem que esse salmo ele era usado antes do envio para uma batalha. Então, quando eu disse que o salmo foi escrito por Davi e que foi dado ao mestre de canto para que as pessoas cantassem esse salmo, existia um momento apropriado para isso. Era quando o rei, junto com seu exército, ia para a batalha. E a gente vai ver que isso é bem apropriado, tá? Porque o salmo ele começa ali do versículo 1 ao versículo 5, você tem uma oração de fato, como se fosse o povo orando por esse rei. Veja que ele diz: o Senhor te responda no dia da tua tribulação. É o povo falando para o rei. O Senhor te responda no dia da tua tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Veja que ele sempre está falando para ti, para uma pessoa específica. É o povo cantando, mas eles estão intercedendo pelo rei que está liderando a batalha. Quando você vai do versículo 6 para o 8, você tem agora o rei falando. O rei encoraja o povo do seu exército para a batalha. Veja o que ele vai dizer. Agora sei que, como se fosse o rei falando, tá? Imagine assim. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no Senhor. Ou seja, mudou. Não é mais falando para alguém específico. Ele está falando para nós, né? Ele está liderando o povo. Então ele está encorajando o povo para essa batalha. E o versículo 9, ele conclui dizendo que é o rei e o povo, ambos juntos, falando diretamente ao rei dos reis. Quando ele diz: ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Percebem? Então, esse salmo, muito provavelmente, ele era usado nesse momento de saída do exército para a batalha. Tem também o Salmo 21, que vai ser semana que vem. Ele é tido como um salmo do retorno desse exército que saiu. Então, ele é um salmo da vitória. E aí a gente não vai analisar ele hoje, tá? Semana que vem vocês veem. Mas mantenham isso em mente quando vocês forem ouvir semana que vem. E ler também, leiam em casa, é bom. Aliás, é um bom exercício. Sempre leia os salmos antes da gente vir para cá, tá? Porque a gente já fica com ele fresquinho na cabeça. Então, e tenham isso em mente. Então, quando a gente for ver depois o Salmo 21. O Salmo 20 é a saída do exército para a batalha. O Salmo 21 é o seu retorno em vitória. Tem outra coisa embaixo, não? Acho que tem. Tem não? Aí. Divisões do Salmo. O Salmo pode ser dividido daquela maneira que eu disse antes, tá? Do versículo 1 ao 5, que seria o povo orando pelo rei. Do 6 ao 8, o rei encorajando o povo para a batalha. E o 9, todos eles orando ao Senhor, né? O Rei dos Reis. Outra divisão que você pode fazer do Salmo é do versículo 1 ao versículo 5, como fosse a preparação para a batalha. E do 6 ao 9 é a fé como um implemento para a batalha, ou seja, para a realização da batalha. Para que a batalha pudesse acontecer, precisa de um utensílio, que seria ele, a fé. Tá? E a gente vai ver isso daí. Veja como
essa preparação da batalha se expressa no Salmo do versículo 1 ao versículo 5. O Senhor te responda no dia da tribulação, o Senhor, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro, desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Então veja que aqui a gente tem uma preparação para uma batalha que vai acontecer. Tanto parece muito com o que já foi falado antes, né, de que o povo falando ao rei isso aí, com esse desejo, né? E aqui a gente vê até pelos verbos que estão colocados, sempre num tempo futuro, né? Um desejo futuro do que aconteça. Que o Senhor te responda, que Ele te envie o socorro, que Ele se lembre. Então isso tudo, desejos do que irá acontecer. É uma preparação para uma guerra que vai acontecer. Enquanto a outra divisão, você tem a fé como utensílio para essa guerra, essa batalha aqui. E veja como o verbo vai mudar, tá? Como ele sai do futuro para um presente. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Tem uma mistura aí de verbo do presente e no futuro, percebe? Você tem, Ana aí, ó. Você tem aí, sei no presente que o Senhor salva, ele responderá do seu santo céu. Eles uns confiam em carro, presente, nós nos gloriaremos do Senhor. Você tem o futuro. O que é que ele está expressando aí? A fé. A fé que ela é um elemento que você produz no presente e você tem a certeza daquilo que vai acontecer. Afinal, essa é a definição de fé justamente definida em Hebreus. É a certeza das coisas que não se vê. O futuro é algo que a gente não vê, mas a gente pode ter a certeza a partir de hoje que vai acontecer por conta da fé que nós temos em Deus, do Deus que guerreia nossas batalhas, que nos dá as vitórias, que nos capacita para ela, que nos lidera para essa vitória, para essa batalha. Então, essa mistura do que a gente tem do presente com o futuro é justamente a fé sendo expressa. Algo que, por mais que a vitória ainda não tenha acontecido, porque eles estão saindo para a guerra, mas eles estão certeza que a vitória virá. Por isso eles dizem que eles vão se encurvar e cair, eles se encurvam e caem. Nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Então ele vai dizer que nós nos gloriaremos no Senhor, o nosso Deus. Certo? Você tem então a expressão da fé. Volta lá, Renan. E no versículo 9, ele tem uma expressão aqui que a fala vai mudar agora, eles vão falar diretamente para Deus, né? O Senhor dá vitória ao rei. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Que até então era um diálogo que estava acontecendo, né, pelo rei e pelo povo. Agora todos se dirigem ao Rei dos Reis. Para quem foi escrito o Salmo, né? De quem se trata o Salmo? Tem aqui umas três perspectivas. Tem de Davi, que era o rei da época de Davi, ele escreveu o Salmo, né? Então nós temos Davi como sendo esse rei. E a gente lembrando da história de Davi, tendo ele em mente, a gente lendo o Salmo, a gente consegue ver claramente por que esse Salmo era dirigido, então, escrito por Davi, ele se encaixa muito bem na história de Davi. Davi, ele liderava o seu exército. Davi, a única vez que a Bíblia diz que Davi não liderou o seu exército, ele caiu, né? Foi quando ele teve o caso com Betseba, tramou a morte de Urias e tudo isso, que era o período em que os reis deveriam estar na guerra, e o exército de Davi todo estava na guerra, mas Davi não estava, né? Então, Davi liderava o seu povo, Davi era um homem de guerra. Davi, tal era a liderança de Davi e o respeito que todos tinham por ele, que até em dado momento, quando ele está ficando mais velho,
ele quase morre na batalha, porque ele ainda ia para a batalha mesmo velho. E quase ele morre nas mãos de um gigante e depois ele é socorrido pelos os seus soldados, socorrem ele, vencem a batalha e o povo vai dizer, você não vem mais para a batalha com a gente. E Davi vai ficar irritado. Por que eu não venho mais? Eu sou o rei, vocês querem mandar em mim? Eu tô divagando, né? Mas o que eles vão dizer explicitamente é, para que você não morra e com você morra a lâmpada de Israel. Esse é o sentido do rei de Israel, o líder de Israel, a lâmpada, a luz, aquele que vai direcionar ao povo. Então perceba que a gente não está falando de qualquer líder. Esse salmo, ele não se aplica, né, muito a fase de eleição que a gente vai enfrentar, vai passar lá para outubro, né? Porque se você procurar um líder que tenha essas características, você não vai achar e você não vai votar em ninguém, né? Alguém que busque agradar ao Senhor, alguém que tema ao Senhor. Veja que o Salmo vai dizer, conceda-te segundo o teu coração e realize os teus desígnios, que o Senhor contemple as ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Veja, pessoas que temem ao Senhor de fato, é uma raridade. Até mesmo nas igrejas. É uma raridade. Então, olhando para o quadro político, a gente vai ter muita dificuldade. Então, não está falando realmente de líderes políticos. Quem dera se fosse assim. Quem dera se fosse assim, se o Brasil e os países, o mundo, fosse governado por líderes que servem ao Senhor. Mas a Bíblia nos garante que um dia isso acontecerá. Não com vários líderes, mas com um líder. O Rei dos Reis governará e ele fará tudo o que o Senhor almeja em sua palavra. E haverá um reino de paz, de equidade, de justiça e de bondade, de misericórdia. É assim que a Bíblia nos descreve e essa é a nossa grande esperança. Então, não cabe muito a gente olhar para esse tipo de liderança quando a gente vê esse salmo. Mas quando a gente olha para Davi e o povo de Israel, onde os reis eles deveriam ser essa lâmpada, essa luz para guiar o povo nos caminhos do Senhor e guerrear as batalhas do Senhor, se aplica muito bem. Uma outra aplicação que tem para esse salmo é o próprio Cristo, como a gente falou. Desde o início a gente tem os salmos apontando para Cristo. Cristo vindo logo naqueles pilares que a gente tem a palavra e o Messias, o rei messiânico que virá. A gente tem tudo isso. E Cristo aqui está sendo expresso muito bem. Ele que tinha suas orações todas atendidas pelo seu Pai, Deus Pai. Ele que guerreou a guerra do Senhor, ele que cumpriu todos os seus votos, jamais pecou. Então, muito mais do que Davi, esse salmo está falando de fato de Cristo, que não é simplesmente a lâmpada de Israel, mas é a luz do mundo inteiro. Aquele que é prometido e que vai liderar o seu povo, que reúne as suas ovelhas desgarradas no seu rebanho, no seu aprisco, e mantém elas em segurança, porque guerreia as batalhas do Senhor. Ele é aquele servo fiel que se doa, que obedece ao Senhor, que expressa sua total confiança a Ele e enfrentou até a morte de cruz, de humilhação, pagou o preço pelos seus súditos, imperfeitos e pecadores. Esse salmo se refere principalmente ao Senhor Jesus. Esse salmo também se aplica aos súditos de Cristo, que reinarão com Cristo. Somos nós. Tanto ele se aplica ao povo daquela época como aos servos de Cristo em qualquer geração. Porque a palavra diz que nós reinaremos com Cristo. Um reino estabelecido por Ele, onde Ele é o cabeça, mas na verdade todos somos reis também. E esse salmo, ele tem aplicação para a gente quando ele fala, se a gente pensa na batalha espiritual. Esse salmo se aplica bem a gente, se a gente pensa na batalha espiritual. Porque se você pensar que esse salmo serve para você
você tentando aplicá-lo na época de Davi, como eram as batalhas com Davi, aí vai ter um grande problema, né? Você não vai sair matando ninguém. Não é isso que o Salmo quer dizer. Na verdade, a palavra vai dizer que a nossa batalha não é contra a carne, sim contra as hostes espirituais das trevas. É contra elas que nós estamos guerreando. Estamos em profunda guerra. Inimigos já derrotados, mas que ainda assim exercem sua influência no mundo e em nós, que é Satanás e o pecado. Por mais que eles sejam inimigos já vencidos, eles são inimigos que ainda persistem em seu poder, em sua força sobre a humanidade, mas que têm os dias contados, que é na vinda de Cristo, na sua segunda vida. Então, esses inimigos exercem suas forças ainda, essas trevas continuam exercendo suas forças no povo de Deus. E é aí que entra a importância desse salmo para nós, Igreja de Cristo, hoje. Porque não importa o quão fortes sejam os inimigos, quão derradeiras, quão terrível seja a nossa carne, a inclinação de nossa carne para o pecado, e quão forte e antigo e experiente seja o nosso inimigo, Satanás, que quer nos derrubar, que está ao nosso redor o tempo todo como um leão, esperando o momento para nos tragar. Com o Senhor, nós somos maiores. Com o Senhor, nós faremos proezas, é assim que a palavra nos garante. Com o Senhor, nós podemos expressar a fé que é descrita no Salmo. A fé de eu poder acordar de manhã e, de acordo com esse Salmo, eu poder ler esse Salmo sabendo que a minha vida, naquele dia, será um dia de batalha espiritual. Porque todos os dias são assim. Todos os dias, não precisa nem você botar o pé para fora de casa, porque a sua carne, declinada para o pecado, ela luta contra você. Você tem uma batalha dentro de si, tal qual a carne milita contra o espírito. E aí, então, mesmo antes de sair de casa, você já tem essa guerra acontecendo, de coisas que vêm tirar a sua paz, coisas que vêm na sua mente que desagradam ao Senhor. Coisas que você gostaria de fazer, que atrapalham a sua comunhão com Deus. E ainda, quando você vai retomando a sua vida, seja na rotina, nas coisas já esperadas e cotidianas, ou em coisas novas que aparecem, em tudo você é desafiado para uma nova batalha. Não é uma batalha, entenda, não é uma batalha de trabalho para você ganhar o pão de cada dia, uma batalha de trabalho para que você se sustenha a sua casa. Isso é um tipo de batalha que todo mundo batalha, né? E o mundo celebra e fala de trabalho, do sustento, como se fosse uma batalha. Ok, nada contra. Estamos falando sobre batalha espiritual. É um outro tipo de batalha. É uma batalha de quem só pode vencer essa batalha quem está unido com Cristo. Quem é filho de Deus, quem é a habitação do seu Santo Espírito, que consegue discernir entre as coisas que são agradáveis a Deus e aquelas que não são. Aqueles que têm entendimento sobre o seu próprio estado pecaminoso e de que aquilo que faz, pensa e age muitas vezes desagrada a Deus. E você tem que refrear a sua língua, você tem que moldar suas ações, você tem que pedir perdão pelos momentos em que cai e não retomar aquilo novamente. Nesse processo de santificação, essa é a batalha espiritual de que nós estamos falando. É aquilo de vencer o mal cada dia. É você não parar, independente se você vai cair. Porque é certo que dado momento você vai cair. Só teve um que não pecou. Mas não se manter no chão, sabendo que aquele que lhe salvou também é misericordioso para lhe perdoar, lhe resgatar e lhe capacitar para que você continue a sua jornada. Dessa batalha é que também se trata para nós, dessa batalha de inimigos ferozes, mas que nós temos um utensílio que nós podemos usar para essa batalha. É a fé. Algo invisível, algo que nós não podemos ver, mas é algo que garante a nossa vitória. É a certeza de que Deus está conosco,
que Deus capacita os seus, de que o Senhor não abandona e que nós não somos tentados além de nossas forças. Então, é uma garantia de que tudo que eu venha enfrentar, eu posso vencer. Não pela força de meu braço, não pelo que eu adquiri de experiência na minha vida, mas porque eu estou unido com Cristo. E sim, há coisas e coisas. Há dificuldades menores e há dificuldades maiores, e todos nós sabemos quais são elas e quando elas se apresentam em nossas vidas. E não é simplesmente o fato de eu estar unido com Cristo que me faz vencer essas coisas. Esse processo de santificação é o fortalecimento que eu preciso para que eu enfrente as batalhas maiores com força para essas batalhas maiores. Porque se eu estou enfraquecido na minha comunhão com Deus, quando se apresentam as dificuldades grandes, eu não posso vencer. Mas quando eu estou unido com Cristo, estou cada vez mais alimentado de sua palavra, me fortificando dele a cada dia, bem alicerçado na rocha do Senhor. Então não importa que inimigo se apresente, eu venço. E eu guerreio, eu não temo, eu não fico aflito e eu não caio. Pode até ser que depois você sinta suas forças se esvair, porque é normal de quem batalha. Mas o Senhor dá a felicidade da vitória. Ele dá a paz de você ter vencido um inimigo feroz, mas que você pôde guerrear com a força de seu braço e na força do seu poder. Então o que o Salmo nos ensina é a confiar no Senhor. No versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. O Salmo ainda ensina ao povo do Senhor a orar antes, durante e depois de qualquer batalha que se apresentar a nós. Veja o que diz o versículo 3, versículo 2, versículo 3 e o versículo 5. Vou começar pelo 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Coisas passadas que ele já fez, o salmista já fez. E vamos tirar um pouco a ideia de Davi. Coisas passadas que nós já fazemos, adorações e votos que nós fazemos ao Senhor. Vir à sua casa, ler a sua palavra, oração, louvores, cumprir todos os seus mandamentos, adorar o Senhor conforme Ele prescreveu na sua palavra. É assim que nós nos preparamos para a batalha antes e continuamos orando por essa batalha antes dela mesma se apresentar. E nós estamos prontos por conta disso. O versículo 2 diz: do seu santuário te envie socorro, desde o Senhor, desde o Sião te sustenha. Esse versículo até ele é muito próximo do que na oração de Salomão, lá em 1 Reis 8, 44 e 45, quando Salomão ele vai consagrar o templo, ele fala, não com essas palavras, mas diz basicamente a mesma coisa. Quando as orações foram feitas independente de onde estejam, em momentos de guerra, que da morada de Deus em Sião, no templo, que na época de Davi ainda não existia, mas nesse templo da época de Salomão, que o Senhor ajudasse aqueles que necessitam. Falando de uma oração no momento exato em que a luta acontece. O Senhor ouça de sua alta morada e socorra o seu povo. O versículo 5: celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Coisas que iremos fazer ainda. Que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos dê a vitória, nós nos alegremos no Senhor. Nós podemos hastear bandeiras, celebrando o Deus que nos deu a vitória. Esse salmo ainda nos ensina a expressar a nossa fé. Lá no versículo 8, diz: eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. O salmo ainda nos ensina a ter uma vida de adoração. É o que diz o versículo 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos.
tudo que você já fez de adoração ao Senhor, essa vida de adoração, esse cotidiano, não reservado a momentos de domingo, momentos de quinta-feira, momentos em que se você se reúne com o povo de Deus na igreja. Não, mas uma vida de adoração a Deus em casa, lendo, estudando a palavra de Deus sozinho em culto doméstico, se munindo disso tudo, que o Senhor se lembre disso. Essa vida de adoração também é um preparo, é o ensino que o salmista nos dá para poder enfrentar essa batalha espiritual. O Salmo ainda nos ensina a sermos gratos pela vitória, lá no versículo 5 que eu já li, quando ele diz que em nome do nosso Deus hastearemos pendões, bandeiras. A vitória que o Senhor dá ao seu povo é vitória nossa, ele nos faz guerrear as suas batalhas. Mas não é só nossa, é dele. Nós somos instrumentos. E por mais que nós nos alegremos por essa utilização que ele faz de seus instrumentos, e por nós termos vencido também, em primeira e última instância, a glória nunca é do homem, é sempre de Deus. Em primeira e última instância, a glória é toda ao Senhor, porque ele é que nos capacita, nos escolhe, nos mune e nos dá a força para guerrear. Então a vitória nunca foi de Davi, a vitória nunca é nossa. Sempre a vitória e glória é dada a Deus por tudo que ele nos permite vencer e guerrear. O Salmo ainda nos ensina a se agradar do Senhor sempre. É o que diz o versículo 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Esse salmo nos lembra outra passagem da Bíblia, que é: alegra-te do Senhor e agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se do Senhor é ter prazer no Senhor, é amar o Senhor e a sua lei, é causar esse agrado no Senhor justamente porque você anda conforme Deus andou. Por isso a palavra do Senhor vai dizer que vós sois meus amigos se fazei o que eu vos mando, ter comunhão com Ele, essa comunhão de amizade profunda, de relacionamento íntimo, de como um pai e um filho, que é o descrito na palavra do Senhor. O relacionamento único que você só pode ter num corpo unido, onde você faz parte do corpo em que Ele é o cabeça. Dessa grande família e esse povo que é estabelecido por Deus. Então você tem esse agradar-se do Senhor. O Salmo ainda nos ensina a interceder uns pelos outros. Veja que o Salmo, quando eu disse no início, ele era o povo falando no início, no versículo 1 ao versículo 5. O povo falando ao rei. E se esse Salmo se aplica a nós, então esse Salmo pode ser muito bem aplicado da minha oração, de mim para com o meu irmão. Aquela motivação que um irmão precisa dar ao outro para que o outro também viva essa vida de vitórias. Veja como ele diz: o Senhor te responda no dia da tua tribulação. Pense como se você estivesse dizendo a alguém, algum irmão seu, algum irmão em Cristo que está passando por uma dificuldade, que compartilhou essa dificuldade com você, e você então fala para ele esse salmo dizendo: o Senhor te responda na tua tribulação, que o nome do Deus de Jacó te leve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. E aí você pode ler todo o salmo, você vai ver que ele se aplica perfeitamente, porque é justamente isso que a palavra de Deus vai dizer sobre comunhão de Cristo, que a comunhão que nós temos com Ele, ela tem reflexo na nossa vida aqui, nos relacionamentos que temos entre o povo de Deus, de contar um ao outro as suas fraquezas, de poder contar ao outro as suas vitórias, de poder sustentar um outro apoiar, se apoiar mutuamente, de confessar os seus pecados uns aos outros e ter essa vida, então, de um povo e uma família que anda junta, que realmente se trata como irmão, que é assim que nós nos chamamos, né? Tratar-se nesse relacionamento de amor e de querer que sempre o meu irmão, ele progrida na fé, ele vença as batalhas,
ele ande com Deus. E nessa ajuda mútua, caminharmos juntos para a elevação do nome de Cristo e da glória do Senhor. Então esse salmo ele nos ensina a interceder uns pelos outros, a orarmos uns pelos outros e nos ajudarmos mutuamente para fortalecer uns ao outro para a batalha que ele tem que enfrentar. Muitas vezes eu não posso enfrentar a batalha do meu irmão, nem ir com ele para a guerra. Às vezes a batalha é só dele, mas eu posso ajudá-lo, impulsionando ele, colocando nele o sustento da palavra de Deus, dizendo a ele as palavras que tem nesse livro sagrado, motivando ele para que ele se fortaleça cada vez mais para aquilo que ele vai vivenciar. E o Salmo ainda, ele nos ensina a falar diretamente com Deus. Ah, certo, eu não disse onde é que está isso, né? Do interceder pelo irmão, a gente vê nele todo, né? No versículo 1 ele diz, o Senhor te responda na tua dia da tua tribulação, o nome dos seus de Jacó te eleve em segurança. E o restante do texto também vai mostrar isso. E o Salmo também nos ensina a falar diretamente com Deus, que é o versículo 9. Ó Senhor, dá vitória ao rei, estabelece-nos quando clamarmos. Responde-nos quando clamarmos. E tratando de nós, o rei é o rei dos reis, é o Senhor Jesus. Com o pedido para que essa volta dele venha logo e a vitória se estabeleça e que qualquer que seja a nossa dificuldade, o Senhor esteja com seus ouvidos atentos para quando nós clamarmos por ele. É assim que nós vemos então que nós temos esse livre acesso a Deus. Esse salmo nos ensina a tratarmos uns aos outros e estabelecer a nossa vida diária pautada no que o Senhor quer para a nossa vida. E também nos ensina a falar diretamente com Deus, porque o povo de Deus, ele tem esse livre acesso, ele tem esse privilégio de poder falar com o seu rei, entrar nas câmaras do seu palácio e falar diretamente com ele, sabendo que em Cristo nós temos essa liberdade. Em Cristo nós temos essa vitória. E que em Cristo nós somos herdeiros, co-herdeiros de tudo que ele conquistou na cruz. Como diz Romanos 8, 15 e 17. Eu vou ler aqui esse texto. Romanos 8, de 15 a 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se Cristo venceu a morte, nós também venceremos. Cristo enfrentou a batalha que nós não poderíamos vencer jamais. E nele nós temos a vitória, porque ele venceu. Todos que estão unidos com Cristo têm isso e se tornam herdeiros das coisas que o Senhor conquistou. Por seus próprios méritos, porque jamais pecou. A vida eterna, nós temos esse direito. Nós temos isso em nossa herança, porque o Senhor conquistou por nós. Nós temos a salvação, e com a salvação, o penhor dessa salvação, a garantia de que estamos salvos, que é o Espírito Santo, tal qual diz Efésios 1, de 13 a 14. E nós temos essa comunhão com Deus restabelecida, porque os nossos pecados estão perdoados. Então nós temos essa comunhão com Deus e com o seu povo. Somos então um povo que herdou, tem a herança do Senhor e daquilo que ele conquistou por nós. O Salmo 16:5 diz: Está no slide. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Perceba quão grande é a herança que Cristo deu a você. O Senhor é a porção da minha herança. Deus é a sua herança. Comunhão com Deus. Tudo que Deus pode fazer por você de salvação, de poder, de vitória, tudo Ele pode. Se você tem comunhão com Ele, você tem então, porque Ele faz parte da sua herança. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração
e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e nos faça entender a cada dia mais isso que foi conquistado para nós e que hoje é nosso, é nossa herança. E não importa as batalhas que enfrentemos, o Senhor nos garante a vitória no nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar.